Amém. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar para que o Senhor dê sabedoria, revelação da sua palavra no nosso coração. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Queremos, ó Deus, consagrar esse primeiro dia da semana ao Senhor, essa primícia, ó Deus, e colocarmos o nosso coração exposto realmente à tua palavra. E clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, fala, Senhor, com a igreja, nos desafia, nos ensina, ó Deus, pela tua palavra, esses princípios de relacionamento, e para que nós tenhamos realmente uma unidade no corpo de Cristo. A tua palavra diz que quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Nós queremos a tua vida, nós queremos a tua bênção, nós sabemos que o preço disso é a unidade, por isso que nós te pedimos que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos ensine realmente a vivermos em unidade. Em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja e declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Toda obra contrária, toda obra de divisão, toda obra de distração, seja quebrada agora pelo poder do nome, do sangue de Jesus. E nós tenhamos a nossa mente completamente livre, completamente cativa ao Senhor. Livre de Satanás e cativa ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, quero ler com você Efésios, só um versículo aqui, Efésios 5, o versículo 33, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, 33, cada marido deve amar a sua esposa. Aí a esposa olha para o marido aí, ó, diga: presta atenção, amor. Estou brincando. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Uau! E cada esposa deve respeitar o seu marido. Agora o marido retribui, dá uma olhadinha para a esposa e diga aí: presta atenção, amor. Amém? Então, queridos, a gente está, né, estudando esse livro, esses princípios, né, como fazer amigos influenciar pessoas, né, que são leis, a gente falou na última aula, que são leis. Quando a gente pratica uma lei, a gente tem o resultado. Quando a gente desobedece a lei, também a gente tem os resultados, né? Então a gente vem falando sobre isso, a gente vai continuar falando até concluir o livro. Mas essa semana, né, sabe, Deus me falou muito sobre isso, assim, sobre essa conexão entre amor e respeito, né? E quando a gente, como pastores, a gente sempre está envolvido, né, resolvendo problema no casamento, ou entre pais e filhos, ou entre líderes e liderados, a gente sempre está nesse meio aí, né? E é impressionante, irmãos, como que a gente tem visto esse princípio sendo quebrado. Falta respeito e falta amor, né? Falta respeito da esposa com o marido, falta respeito do liderado com o seu líder, falta respeito do filho com o pai, mas ao mesmo tempo falta amor, né? Dos líderes para com os liderados, dos pais para com os filhos, do marido para com a esposa, e o resultado disso é catastrófico, né? E a gente tem visto, na verdade, muita gente vivendo isso aqui, né? Ou não vivendo esse princípio. Então, eu quero aplicar esse princípio, a conexão entre amor e respeito, para te ajudar em todos os relacionamentos. Eu não quero falar sobre casamento, não é meu alvo falar sobre casamento aqui, agora, né? Claro que envolve casamento, mas o meu alvo é falar sobre liderança, esse relacionamento entre líder e liderado, em todos os níveis, e para a gente aplicar essa ferramenta poderosa aqui, irmão. Na verdade nem é uma ferramenta, eu digo, é uma lei, está na Bíblia, a lei, não da conexão, a lei do amor e do respeito. Diga: conexão entre amor e respeito, ok? Muito bem, então, deixa eu perguntar para vocês, o que é que vocês acham mais difícil? O papel do homem ou o papel da mulher no casamento, né? O que é que vocês acham aí? Vamos lá, o do homem, o do homem, amar a esposa como ele ama a si mesmo. O que é que vocês acham, maridos? Né?
Quem se ama aí? Só os maridos que se amam muito, assim, que são apaixonados por você mesmo. Né? Você acha muito difícil amar, né, a sua esposa como você ama a si mesmo? Olha, irmãos, eu acho muito difícil, né? Calma lá. Na verdade, eu digo que é impossível, mas eu explico. Tá, agora vamos lá às esposas. As esposas, o que é que vocês acham? Sabe qual é o papel da esposa na Bíblia? É respeitar o marido. Efésios 5:22 fala assim: como ao Senhor. Quer dizer, você olhar para esse marido seu, que não é perfeito, né, que comete vários erros, e você respeitá-lo como se você estivesse diante do próprio Cristo. E respeitar esse marido como ao Senhor. O que vocês acham mais difícil, né? O marido ama a esposa como ama a si mesmo, ou a esposa respeitar o marido como se ele fosse o próprio Cristo, né? Irmãos, os dois são impossíveis. Só o Espírito Santo em nós, né, pode fazer a gente praticar, obedecer esse mandamento. Agora veja bem, o versículo 31 de Efésios, eu nem lembro se eu coloquei aí, eu acho que eu nem coloquei, obrigado. Mas é fácil, fala assim, ó, eu li o 33, né, que fala, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Esposa, respeite seu marido, como a Cristo. A consequência disso, o versículo 31 diz que eles se tornarão uma só carne. Deixa eu te falar logo aqui, ó. Quando o marido ama como Cristo amou a igreja, e a esposa respeita o marido como a Cristo, tem uma unidade verdadeira, não tem como quebrar. Quem está me entendendo? Claro que o contrário disso é verdadeiro. Quando não tem respeito e não tem amor, o casal se separa. Agora, como eu te falei, na verdade isso aqui não é só para casamento. Por que a gente tem visto tantos relacionamentos entre pais e filhos destruídos, né? Entre liderados e líderes destruídos? Por que tem tanta divisão na igreja? Não é? Por que aquele líder assim, proeminente, está crescendo, está ficando uma benção, o cara e tal, aí ele bate de frente com o líder com ele, aquela confusão, daqui a pouco abre outra igreja, não é? Eles estão quebrando esse princípio, né? Porque tantos relacionamentos entre chefes e funcionários destruídos, né? Às vezes eu já até vi situações, né? A gente como pastor aconselhando a pessoa: não, eu vou sair, eu vou pedir demissão, eu não aguento mais, antes de eu dar um tiro nesse... e vi a pessoa perder o emprego, se precipitar. Eles estavam, né, com essa base do relacionamento destruída, não tinha respeito, portanto não tinha amor, e aquilo ali foi sendo destruído, né? Eu gosto de ilustrar isso, né, a conexão entre amor e respeito, assim. Quem já viu aqueles filmes antigos de mergulhadores, né? Por exemplo, naquele Homem de Honra, tinha o cara lá que era um mergulhador, né? Ele tinha aquele cabeção, né, de ferro, né? Era um cabeção e uma roupa, e eles eram ligados por um tubo que vinha do navio. Já pensou como que era antigamente? Não tinha oxigênio como eles hoje, né? Era lá em cima e eles ficavam bombando o ar lá no navio, e o cara descia com aquele tubo de ar, né? Então, eu gosto de imaginar assim, o marido e a esposa, o chefe e o funcionário, o pai e o filho, ligados por um tubo desse, entendeu? Eles estão com aquele equipamento de mergulho, e eles estão ligados por esse tubo. Quando a esposa, né, respeita, ela dá oxigênio para o marido. Quem está comigo aqui, ó? Aí dá, feliz, né? Quando ele dá amor para a esposa, ela está lá, respirando profundamente. Mas o que acontece em geral? Por que quebra isso, né? Porque às vezes a esposa quer receber esse amor que é vida para ela através do desrespeito, né? Aí eu vejo muitas esposas fazendo isso, tipo assim, criticando o marido, comparando ele com o outro marido. Porque o marido da fulana é assim, assado, cozido, frito, né? Ou seja, desrespeitando, agredindo e tal, indo para cima, você tem que me amar. Só que quando ela faz isso, quando ela desrespeita, não com desejo de ser amada, na verdade ela mesmo, como se fosse, ela pisa no tubo de ar. Quem está comigo aqui, ó? Ela pisa no próprio tubo que está dando vida para ela, né? Aí ela fica lá agonizando, sufocada. Por quê?
porque ela não está recebendo o amor. Mas por quê? Porque ela desrespeitou. E da mesma forma o homem. Às vezes o homem... quantas vezes eu já vi, né, tem uma história famosa na Igreja da Paz, que um pastorzão, nossa, eu conheço esse pastor, inclusive, mas não vou revelar o santo, né? Vou falar só o... como é que chama? Só o milagre, né? Não vou falar o santo. Mas diz que ele chegou com o pastor Melvin. Eu casei com uma rebelde. E eu quero me separar. Minha mulher é rebelde. Ela não me respeita. E aquela coisa toda. E o pastor Melvin muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Depois que ele falou muito da mulher, aí o pastor Melvin falou assim, a solução do pastor Melvin para ele: o que o senhor me diz, pastor? Aí ele disse: eu acho que você precisa aumentar o volume do amor. Olha, o pastor Melvin já sabia, né, a lei ou a conexão entre amor e respeito. Ou seja, ele colocou responsabilidade para o marido. Se ela não está te respeitando, pode ser que você está pisando no seu tubo de ar. E você não está amando, e ela está reagindo sem respeito. Tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, então, para começo de conversa, isso aqui é assim, ó. Se eu demonstro amor para Meila, essa é a minha parte no meu casamento, não é? E essa é a minha parte como líder de vocês, não é? Então, como líder, eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que demonstrar amor, tá? Amor não é sentimento, você já sabe. Amor é mandamento. Tem que ser paciente, tem que ser bondoso, né? Que mais que o amor fala lá em 1 Coríntios 13? O amor é paciente, é bondoso, não arde ciúme, não é egoísta, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Beleza. Essa é a minha parte com a Meila e com vocês, não é? Se eu não cumpro a minha parte, a reação humana, vocês vão entender isso aqui, a reação natural, não é uma justificativa para o pecado de vocês ou da Meila, né? Presta atenção, não é uma justificativa para ela, mas explica, se eu não demonstro amor, ela vai reagir sem respeito. É tipo assim, eu encosto um ferro quente nela e digo, pensa que não vai doer, tá? Aquele não vai doer, então ela vai lá, o que ela vai fazer? Ela vai gritar, meu amigo. Então, a falta de amor do líder gera uma reação sem respeito. Vocês estão me entendendo ou não? Né? Então, vocês já entenderam aqui, né, essa introdução, ok? Da conexão entre amor e respeito. Então, como a gente está falando de unidade, gente, isso aqui é uma chave poderosa, coloque isso na sua cabeça. Os dois se tornarão uma só carne, uma unidade tão verdadeira, tão poderosa, que eles se misturam, não tem mais como separar. Não tem mais como separar, eles são um. Qual o segredo? Está aqui Efésios. Qual o segredo? Amor e respeito. Amor. Pastor, o que é respeito ou honra? É dar o devido valor. Bora repetir isso? Diga assim, respeito, que é sinônimo de honra, né? A gente fala muito sobre honra, sobre respeito. O que é respeito ou honra? Diga assim, é dar o devido valor. Então, a parte do liderado, a parte da esposa, é dar esse valor para o seu líder, né? Então, ele é o marido, ele é o sacerdote. Mas pastor, ele pisa na bola, não sei o quê. Como a Cristo. Respeita ele como a Cristo, né? Dá o devido valor. Ele é o líder, ele que vai prestar conta, ele é o Adão da parada, não é? Deus vai prestar conta com ele. Então ele é o, rapaz, vou honrar esse camarada, vou respeitá-lo, vou valorizar, vou dar valor para ele, porque ele é o líder, não é? Tá bom. Então beleza. Então vocês entenderam essa introdução. Agora deixa eu avançar um pouquinho aqui. Vou falar sobre esses 3 ciclos, né? Vou explicar o que é o ciclo insano. Repete comigo aí: ciclo insano, o ciclo energético e o ciclo recompensador. Então, o ciclo insano vai explicar como esses relacionamentos se quebraram, não é? O ciclo energético e o ciclo recompensador vai começar a ajudar a resolver isso. E esse é o meu alvo com vocês hoje aqui, beleza? Então, vamos ver primeiro aqui o ciclo insano. Coloca meu gráfico aí, Cristiano. Está aqui, ó. Dá para ver bem aí? Dá, né? Vocês já entenderam mais ou menos isso. Olha, como é que é o ciclo insano? Por que a gente chama ciclo insano? Presta atenção aqui, ó. Quem está comigo? Quem está comigo? Então, por que a gente chama ciclo insano? Porque é insano
a gente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Vocês já sabem disso, né? Então eu estou aqui com, eu estou aqui com o interruptor aqui do ventilador. Aí eu ligo ele, trec. Não funcionou. Só está fumaçando ele. Tá, aí eu ligo de novo, ó, presta atenção. Não funcionou. Bom, aí eu já estou na 10ª vez aqui já, e nada. 100ª vez eu estou aqui ligando e nada. Eu estou aqui o dia inteiro, até a noite, tentando. O que vocês acham disso? Alguém vai perguntar, pastor, o senhor está doido? Não é? Se não está funcionando, é porque tem algum problema. Mas, irmãos, a gente quer que funcione o relacionamento quebrando o princípio de relacionamento, né? Então, por que é insano? Porque é loucura mesmo. Então, a gente precisa entender o seguinte: o que a gente precisa entender no relacionamento? Olha, sem amor, que é a parte do marido, ela reage sem respeito. Sem respeito, como que ele reage? Percebe que é um ciclo? Irmãos, isso só vai aumentando e acelerando. Vocês estão entendendo que muitos relacionamentos estão no ciclo insano? Eu já aconselhei muito, antigamente. Olha, deixa eu contar para vocês o segredo, mas não vamos contar, tá? Para ninguém. Eu e a Meila, com mais ou menos 10 anos de casamento. 10 anos de casamento, a gente estava chegando em Palmas. Irmão, com 1 ano em Palmas, quase que eu mando a Meila de volta para a casa da mãe dela. Eu estou falando sério. É seríssimo. Irmãos, olha, nada resolvia a nossa vida. A gente estava para separar. Agora pensa, eu no ministério, num novo desafio, assumindo uma igreja que estava com gravíssimos problemas lá, né? Terríveis, né? Lá o pastor caiu em adultério, foi um escândalo na cidade e tal, eu estou assumindo aquela igreja, irmão, e o meu casamento praticamente acabado. Pensa bem, meus filhos tudo pequeno, e eu assim, decidido na minha cabeça, cara, a única solução para esse negócio é chutar o balde. Pensa. Aí um dia eu lembro que, não, o Espírito Santo é tremendo. Eu tinha recebido um livro de presente, que eu nem dei moral para ele, porque eu nem conhecia o autor. Eu compro muito pelo autor. Esse livro ficou na minha estante talvez um ano, com o plástico dele ali, né? Amor e Respeito, Emerson Egerich, né? E aí naquele dia, a gente praticamente sem se falar, pensa, irmãos, que loucura. Aí eu ia pregar com aquela cara de pau, não é? Com o meu casamento destruído. Eu não aguentava mais aquela farsa. Olha só o que eu estou te contando aqui, né? Aí eu fui com a Meila e falei assim para ela, amor, mesmo assim eu continuava chamando ela de amor, né? Aí eu falei assim, amor, eu reservei um hotel para a gente esse final de semana, eu não vou pregar, né? Eu já passei a bola para o pessoal, e eu queria que a gente fosse para esse hotel e ficasse lá 3 meses, né? 3 dias. 3 dias, né? Bora, topa. Aí ela, não sei e tal. Aí eu falei assim, olha, não, vamos lá, vamos conversar, bora ver o que a gente faz, né? Entendeu? Assim que eu estava. Irmãos, aí passei na estante ali, sempre quando eu vou viajar eu pego um livro para ler, né? E passei na estante, eu falei, o único livro sobre casamento aqui, né? Deve me ajudar em alguma coisa. Peguei o livro e levei. Aí eu lembro que no caminho a gente foi conversando e tal, eu falei, desafiei ela, vamos ler esse livro? Né? Vamos ler esse livro nesses 3 dias? Vamos. Irmãos, e a gente leu aquele livro chorando, né? Porque era a nossa história, a gente estava no ciclo insano, quem está me entendendo? Né? A Meila, começou na Meila, tá? Então ela não respeitava, eu reagia sem amor, com impaciência, com tudo isso que é o contrário do amor. E aí ela reagia sem respeito, e a gente estava nesse ciclo insano mesmo. 2 maluco, tentando acender o ventilador, né, e a coisa não estava funcionando. Entende? Então, isso é o ciclo insano. Nós precisamos entender isso, que sem amor ela vai reagir sem respeito, e aí, né, a coisa vai, irmão, e destrói mesmo, ok? Então, é interessante, né, porque, por exemplo, olha como que, agora deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, ó. Irmãos,
quem inventou esse negócio de amor e respeito foi Deus. Quem está comigo? Ele que colocou no homem uma necessidade por receber respeito. Qualquer reclamação, direto com Deus, tá? Né? Agora, foi ele que colocou na mulher essa necessidade emocional de receber amor. E está no mesmo versículo, porque a gente não tem como separar um do outro, né? Então, a parte do homem é amar como Cristo amou a igreja, a parte da mulher é respeitar o homem como a Cristo. E todos os relacionamentos de liderança liderado, todos funcionam, é um princípio, é uma lei, não é? Então foi Deus que criou isso. Deus colocou no homem essa necessidade. Quer ver um exemplo na Bíblia que eu acho muito tremendo, muito forte? Quando a Vasti, né? Lembra da Vasti? A esposa do Assuero, ele chama, ele está embriagado, né? Está embriagado, quer mostrar ela para todo mundo que ela era linda. Inclusive o nome Vasti significa linda, né? Até os teólogos não sabem ao certo se o nome dela era Vasti ou se ele chamava ela de linda, né? Eu acho que era Vasti. Mas é o seguinte, ele manda chamar para mostrar a beleza dela. E ela diz, não vou. Quer dizer, na frente de todo mundo, ela diz, não vou. Ela desrespeita ele. Irmãos, qual é a providência do presbitério de governo local lá daquela igreja? Quem sabe? O que foi que eles decidiram? Os homens reuniram ali com o rei e deram um conselho. O que foi que eles falaram para ele? Quem sabe? Arranca ela daí, porque daqui a pouco todos os homens todas as mulheres estarão desrespeitando seus maridos. Olha lá. Por quê? Porque a necessidade do homem é o respeito. Aí ela é arrancada. Tá, aí entra quem? A Esther. Vocês lembram o que a Esther fez para pedir para o rei o favor, né, dele ter misericórdia do povo? O que foi que ela fez? Obrigada, ela fez um jejum primeiro. E Deus deu sabedoria para ela. Mas a primeira coisa que ela fez foi dar para o rei um banquete. O que é isso? É honra, é respeito. Ele disse, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Né? Muitas mulheres aproveitariam aquela oportunidade. Tá bom, acabei de descobrir o que eu quero metade do seu reino. Ela disse, eu quero te honrar, porque você é o meu rei, meu esposo, eu quero fazer um banquete para você. Aí ele, uau! Cara, o cara já chegou no banquete todo derretido. Quem está comigo aqui, ó? Né? Mulheres, esposas, sejam sábias. Banquete, vocês têm coisas especiais demais, que nós amamos, aleluias. Eu estou brincando. Agora veja bem, aí veja bem, eu estou falando sobre comida, sobre dons, etc. Né? Aí, tá, vamos lá, aí ela chega no banquete, quem está comigo? Ela chega no banquete, quando ela chega no banquete, ele fala, meu amor, então fale para mim, o que é que você quer? Me diga. E aí ele diz, olha, até metade do meu reino, de novo. Aí ela diz, eu quero fazer outro jantar para você. Mais honra. Meu irmão, esse cara estava... Quem está comigo aqui? Né? O contrário da Vasti, a Esther fez. Né? Ela honrou. E o que é que ele demonstrou para ela? Meu irmão, ele não podia cancelar aquele decreto. Era uma lei, né? Era uma lei dos persas. Ele não podia cancelar o decreto. Mas ele deu um jeito, né? Fez outro decreto, permitindo que os judeus se defendessem. Não é? Cara, ele estava... Quem está comigo aqui? Ó? Né? Então a primeira coisa é isso, é o ciclo insano. Vocês entenderam o ciclo insano? Né? Tem alguém no ciclo insano? Não precisa levantar a mão. Não só no casamento, mas às vezes com um líder, né? Às vezes com um filho, né? Se bem que acho que aqui poucos têm filhos nessa idade de adolescência, jovem, né? Acho que poucos têm, mas são mais jovens. Mas a gente até, depois que a gente leu, né, esse livro, a gente viu quantas vezes a gente esteve no ciclo insano com os nossos filhos, né? Por falta de amor e por falta de respeito. E a gente ficou ali por muito tempo, perdendo tempo, se desgastando e tudo mais, né? Tá bom, por isso que eu digo que isso é uma ferramenta, é uma lei. Tá bom? E a segunda coisa aqui, o segundo ciclo é o ciclo energético. Grita aí, ciclo energético. Qual que é o primeiro ciclo mesmo? Qual é a causa do problema? É o ciclo insano. O que é o ciclo insano? A falta de amor. Ela vai responder sem respeito. A falta de respeito, ele vai responder sem amor. Ciclo insano.
Tá bom, então aqui o ciclo energético é como a gente voltar a esse ciclo insano, a solução, o remédio, ok? Então, por que ciclo energético? Porque ele dá força para marido ou líder e esposa, liderado, cumprir o seu papel. Bora lá comigo aqui? Ciclo energético, ele dá força para líder e liderados cumprirem seu papel. Irmãos, é como tirar o pé daquela mangueira de ar, né? Eu vou dar força para Meila fazer o papel dela. Eu não estou sentindo. Por exemplo, até quando eu tomei a iniciativa de fazer a gente concordou depois, eu e a Meila. Aquela iniciativa, eu não estava afim de sair com ela. Eu não estava afim de ficar 3 dias com ela num hotel. Eu não estava afim, né? A gente estava em crise. Mas aquela iniciativa, quem está entendendo que fortaleceu ela? Deu uma força para ela reagir, né? Ou seja, eu fiz algo que eu não queria fazer, mas eu fiz pelo princípio, né? Eu não tinha lido o livro ainda, mas eu entendi, eu sou o líder da família, eu sou sacerdote. Deus vai prestar conta comigo, vai ser um escândalo no reino, né? E eu sou o líder, então eu tomei iniciativa. Entende? E aí eu ajudei a Meila a fazer o papel dela, que era realmente se tocar, né? Tipo, não, tô te respeitando aqui e ali, né? Tal, ok? Então é como sair do ciclo insano. Deixa eu contar uma história para ilustrar. Uma história real, né? Que inclusive quem conta é o Emerson no livro. Ele conta que uma esposa procurou o pastor, eles estavam para separar também, um casamento já igual o nosso, né? Um casamento já maduro, assim. Nós tínhamos 10, eu acho que eles tinham 20 anos, né? E ela não aguentava mais também, o marido também, eles estavam em ciclo insano, aquela loucura. Aí, ela falou tudo para o pastor. Quando ela contou toda a história para o pastor, o marido não era crente também, olha o detalhe, o marido não era crente, só ela. Aí o pastor sacou, né? Eles estão no ciclo insano, pela conversa dela. Aí o pastor falou assim para ela, olha, eu vou te dar um conselho. Você vai fazer o seguinte, explicou para ela sobre o ciclo insano, né? A parte dela era respeitar o marido e tal, o que eu expliquei para vocês, e falou assim para ela, eu vou te fazer um desafio, né? Nós temos que fazer funcionar o ciclo energético, ao contrário, tem que parar esse ciclo insano e fazer rodar ao contrário. Então, alguém vai ter que tomar a iniciativa, quem está entendendo aqui, ó? Alguém vai ter que fazer o seu papel sem estar sentindo vontade. Na verdade, a vontade dela era esganar o marido, né? Mas aí ela ia, o ciclo energético, ela ia cumprir o papel dela para motivar ele a cumprir o dele. Então, aí o pastor falou assim para ela, você vai fazer uma lista de coisas que você admira nele. Não tem nenhuma? Tem sim. Você casou com ele, você não estava doida, né? Volta lá atrás e faz a lista. O que você admirou nele? Com sinceridade, não pode ser com lisonja, com sinceridade. Aí diz que ela, muito difícil, com dificuldade, ela fez a lista. Você vai chegar lá no escritório dele, onde ele não aceita, Você vai lá no escritório dele, onde ele não aceita que ninguém entre sem aviso prévio, com pena de cortar a cabeça, igual a Sueli e a Esther. Você vai falar para ele assim, amor, quando ele disser, oi, você vai dizer, eu vim aqui te dizer que eu te respeito. E ele vai perguntar, por quê? E você vai dizer para ele os motivos porque você o respeita. Aí beleza. Aí ela preparou tudo, bateu na porta, ele só disse de lá, oi. Ela abriu a porta, amor, não quero incomodar, eu só vim aqui dizer para você que eu te respeito. Aí quando ela foi fechando a porta, ele deu um grito de lá, para aí! Aí diz que ela parou, por que você me respeita? Olha só, aí diz que ela, a lista, porque você é um homem trabalhador, porque você é um bom pai, e tinha uma lista enorme ali de coisas. Rapaz, diz que o cara se segurou para não chorar. Cara, é impressionante como que o homem, irmãos, o homem se alimenta disso. Foi Deus que colocou isso no homem. Reconhecendo as verdades, os valores dele de verdade, né? Aí daqui a pouco, passou um tempo, daqui a pouco, já era tarde, já era quase meia-noite, ela liga para o pastor. Pastor, meu marido enlouqueceu.
Aí o pastor pensou, puxa vida, não deu certo, né? Aí, mas por que ele enlouqueceu? Porque ele me convidou para jantar. Mas que de loucura tem nisso? É porque 12 anos que a gente não janta fora. E ele me convidou, mas tudo bem, e aí? Não, e a gente saiu, estava tudo fechado, porque já estava tarde. Pastor, ele voltou para casa. Nós voltamos para casa, ele está cozinhando para mim. Isso nunca aconteceu na vida. Eu acho que ele ficou doido. O pastor disse para ela, não é, é porque ele está vivo. Porque você deu para ele força para ele cumprir o papel dele. Quem está me entendendo? O ciclo energético. Irmão, se você tem algum problema com um líder, não é? E ele está sendo desamoroso com você, injusto, impaciente, não é? Sabe, fazendo tudo errado. Qual é o desafio para nós, crentes? Que nós queremos a unidade, porque a unidade traz a vida, traz a bênção de Deus, não é? Satanás não pode resistir à unidade. Amém, queridos? Não pode resistir. Então, qual é o jogo de Satanás? Sempre dividir a gente. Qual que é o papel nosso? O papel nosso é manter a unidade. Então, o que eu vou fazer? Rapaz, eu vou ajudar esse líder. Eu vou ajudar esse líder. Eu vou sentar com ele, eu vou abrir meu coração com ele. Irmãos, eu já tive algumas dificuldades com o pastor Genildo. E o pastor Genildo comigo. Eu acho que ele teve mais comigo do que eu com ele. Honestamente, né? Mas, uma coisa que eu lembro que logo no começo assim, dessas crises, né, do ciclo insano e tal, que a gente nem sabia o que era, né, às vezes eu pensava em parar, algumas vezes eu cheguei a fazer a inscrição do concurso da Marinha para capelão, né, e eu queria passar mesmo, porque eu queria fugir do ministério, por causa desse relacionamento que era sempre tenso, né. Então, mas uma coisa que foi muito legal, a gente um dia sentou, e eu abri meu coração com ele, né, sobre aqueles pontos de conflito, e ele abriu dele comigo, né? Então, isso é muito legal, porque eu queria a unidade, né? Eu não queria perder aquilo ali. Quem está comigo aqui, ó? Né? Então, acho que eu ajudei o pastor Genildo a fazer o papel dele, que era me amar, e ele me ajudou a fazer o meu papel, que era respeitar, né? Amém, queridos? Diga ciclo energético. Né? Então, sabe, valorizar a necessidade do líder, pensar nisso, né? Nós como liderados. Olha o que diz Hebreus 13:17, eu não coloquei, mas vocês conhecem bem esse versículo, obedecei aos vossos líderes e sede submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Por que eu tenho que obedecer e submeter? Para que eles façam isso com alegria, ou seja, eles cobrirem a minha alma. Meu Deus, isso é muito forte. Porque isto não seria proveitoso para vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho um líder. Eu estou lá, irmãos. O cara é meu líder, mas ele geme para ser meu líder. Tenho certeza que aqui não tem ninguém assim, né? Então, o cara geme para ser meu líder. Muito difícil ser meu líder. Ele não vai ser eficiente como cobertura para mim. Não vai. Irmão, se coloca no lugar desse líder, vamos dizer, né? Você é o líder, e o cara fica lá pisando no teu calo, te criticando, te desrespeitando. Agora é hora de você orar por ele. Eu sei que você é responsável e você vai orar. Mas com certeza não vai ser aquela oração de gratidão que você tem por aquela pessoa na sua vida. Não é? Então, a Bíblia diz, não vai ser proveitoso para você. Você vê, irmãos, o Moisés está orando pelo Josué, não é? E pela equipe do Josué, e o Josué está rompendo lá embaixo. O Moisés para de orar, o Josué perde a batalha. Quem está me entendendo? Então é muito importante, foi Deus que estabeleceu essas lideranças, para que a coisa fosse organizada, né? Então eu não posso desprezar os meus líderes, não posso. Eu preciso realmente consertar esses relacionamentos. E por outro lado, o líder tem que ter esse cuidado também de fazer a parte dele. Por exemplo, Deus é um exemplo para nós, Oséias 2,14. Olha o que Deus diz ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Oh, meu Deus, olha esse líder. Uma noiva, uma esposa rebelde e infiel. Nós estamos falando de Israel. E Deus dizendo, eu vou levá-la, eu vou tomar iniciativa, eles não merecem. A minha noiva está me desrespeitando, me desonrando, não é? Mas eu vou fazer o meu papel.
eu vou levá-la para jantar fora, diga aleluia, irmãs, né? E vou falar do meu amor por ela, não dos defeitos dela. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Muito bem, deixa eu avançar aqui. E por último, o ciclo recompensador. Vamos lá comigo. Ciclo insano. O que é o ciclo insano? O amor dele... Não. Tá lá. Sem amor, ela reage sem respeito. Sem respeito, ele reage sem amor. Ciclo insano. O ciclo doido. Segundo, o ciclo energético, né? O amor dele motiva o respeito dela. O respeito dela motiva o amor dele. Não é uma questão de sentimento, é de princípio. Eu vou fazer para ajudá-lo. Ele não está dando conta, eu vou fazer a minha parte, ainda que eu não estou nem um pouco afim. Eu vou fazer a minha parte, tá? E o ciclo recompensador. O que é o ciclo recompensador? O amor dele abençoa independentemente do respeito dela. O respeito dela abençoa independentemente o amor dela. Vamos repetir isso? Vamos lá. O amor dele abençoa independentemente do respeito dela. Irmão, olha aqui, ó. Quando o marido está demonstrando amor, ainda que ele está recebendo, não está recebendo respeito, ele está agradando a Deus. Isso vai abençoar o casamento. Quando o liderado está respeitando o seu líder, conquanto ele não demonstra amor, ele está agradando a Deus, e isso vai abençoar o relacionamento. Quem está comigo? Muito forte, muito forte. O respeito dele abençoa, o respeito dela abençoa independentemente o amor dela. Então, irmãos, a Bíblia fala sempre isso, né? Faça para Deus. Não dá para fazer para o irmão, você não consegue fazer para a irmã, não dá para fazer para o marido, não dá para fazer para a esposa, você não dá conta? Não dou. Então faça para Deus. Faça a sua parte para Deus e Ele vai recompensar os dois. Diga glória a Deus, né? Irmãos, o amor de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós já temos o amor de Deus. Nós já temos o amor de Deus. Sabe, esse amor que, olha só o que fala 1 de Pedro 2,23. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava a quem? Aquele que julga retamente. Jesus fazia para Deus. Jesus não fazia para a igreja, porque ele era homem, irmãos. Ele era homem, 100% homem. Se eu não estava dando conta de fazer para a igreja, vou fazer para o meu Deus, vou obedecer o princípio que Ele mandou, que ele me ordenou, e isso vai abençoar todo mundo. Quem está comigo aqui? Amém? Muito forte, né? Só para terminar essa história que eu achei muito legal, de um cara, ele fala lá de um cara, até um PhD, assim, ele fala o nome do cara lá, muito rico, muito conhecido também. E a esposa dele estava com Alzheimer. Eu já estava naquele ponto ali mesmo, não lembrava mais de ninguém, já estava completamente, né, naquele estágio já terminal, né? Alguém falou assim para ele, por que você faz tudo isso para ela? Por que você não interna ela, né, coloca num asilo e paga pessoas, e você parou sua vida para cuidar dela e você ainda está, né, no auge aí da sua carreira? Por que você não faz isso? Ela não vai nem saber. Ela não vai saber o que você faz ou o que você deixar de fazer para ela. Ela nem reconhece você. Aí ele disse, ela não sabe, mas eu sei. Eu sei quem é ela, eu sei que eu tenho uma dívida de gratidão a ela, não é? E sobretudo, eu conheço o meu Deus, não é? Eu estou fazendo para Ele também, não é? Então, casamento é isso, né, irmão? Relacionamento, na verdade, em geral, é isso. Se a gente não der conta de fazer para a pessoa, não dou conta de fazer para o meu liderado, pastor. O cara é rebelde demais, eu não dou conta, eu estou a fim de cortar o pescoço dele. Então, faça para Deus. E Deus vai te recompensar. E vai recompensar o relacionamento. Amém? A Bíblia quer falar alguma coisa? Porque eu falei mal dela, vai querer falar mal de mim também, né?
Não, gente, só não estava programado, mas é porque isso foi algo que falou tanto no nosso coração, né, que a gente pôde aprender tanto com isso. Então, assim, quando eu li esse livro, eu já conhecia esse princípio de respeito, mas eu achava assim, é muito fácil, né? Eu sei o que é respeito, já que você sabe o que é o amor, mas lendo o livro a gente viu que realmente é, de fato, amor e o que é respeito. Então, eu achava que eu respeitava, porque eu achava que falta de respeito é a pessoa gritar, agredir, bater porta. Não, falta de respeito não é só isso, falta de respeito é não prestar conta, falta de respeito é um espírito muito crítico, não vai com aquela intenção de resolver ou de ser bênção na vida do outro, não, vai com aquela atitude de crítica. Então, muitas vezes, a gente, sem perceber, pode também pensar assim, com o meu líder, eu não desrespeito, porque eu nunca, né, falei assim alto e tal, não, mas aquele espírito de crítica, aquele espírito de independência, né, e várias outras coisas, o Jackson não se sentia valorizado. Então, a gente, como liderado, também pode estar desvalorizando o líder com essas pequenas atitudes que às vezes a gente não lê como desrespeito, mas é desrespeito, né? Então, isso que eu estava vendo, que eu estava quebrando, e a gente estava nesse ciclo insano, né? Quebrando esse princípio, ok? Muito obrigado, amor. Pessoal, só uma coisinha bem prática aqui, pode até ficar já aqui, amor, né? Uma coisa bem prática aqui, anota aí. Então, para você colocar isso em prática em casa. Então, ao invés de reivindicar o seu direito, pergunte como vai o seu dever nos relacionamentos. É uma coisa legal, né? Em vez de chegar lá, eu aprendi, por que a gente está nessa situação? Porque você não me ama. Qual que é o dever de casa? Você vai perguntar, com relação ao meu papel, como que você avalia a minha parte? Como que você se sente com relação a mim, né? Então, a Natália vai perguntar para o Tiago, né? Então, Tiago, como que você se sente com relação ao valor que eu te dou, respeito? E o Tiago vai perguntar para a Natália, amor, como que você me considera, né? Você me avalia com relação ao amor que eu te dou? Então, não é o cobrar do outro, mas a gente perguntar sobre a nossa parte. Outra coisa, você vai perguntar para ele pontualmente mesmo, assim, né? Em que você se sente desrespeitado? Eu lembro a gente fazendo esse exercício, né, amor? Eu lembro que uma das coisas que eu falei foi crítica, né? E não era por maldade da Meila. Ela queria me ajudar, mas ela pontuava mais críticas do que elogios, né? E a crítica soa como, né, falta de respeito, especialmente para o homem. Beleza? A outra coisa, peça perdão e reconheça. Não, realmente, eu pisei na bola aqui. Né, eu errei mesmo, né? Tá bom? E no dever de casa aí, faça uma relação, isso aqui é mais para as mulheres. Por que que você o respeita? Por que que você o admira e o valoriza? Né? Ok? E aí, pro liderado, por que que você o ama? Né? Igual o menino que a mãe perguntou para ele assim, né? Ele disse, mamãe, eu te amo mais do que tudo. Aí ela perguntou, mas por que você me ama? Porque toda vez que eu falo com você, você para o que você está fazendo para me ouvir. Ele com certeza era tempo de qualidade, né? Nas linguagens do amor. E aquilo demonstrou amor para ele. Entendeu? Aí, puxa, isso é muito legal. Então, se um liderado pergunta para o seu líder, né? É o contrário, né? O líder pergunta para o liderado, né? Por que que você me ama? Então você porque você me respeita. E o contrário, né? Por que que você me ama? Tá bom? Anotaram aí? Não, mas tudo bem. Tá bom? Então tá, vamos ungir, né, os nossos líderes, os nossos novos líderes de ministério, amém? Chama logo todo mundo, né? Chama logo os 3 novos líderes de ministério.
A nova líder de ministério de dança, né, a Audrey, nova líder de ministério da atmosfera, a Carol, nova líder de ministério Kids, a Blena. E o nosso presbitério também aqui, vamos estar ungindo de manhã e à tarde, ok? Será que alguém arrumava um óleozinho para a gente? A gente quis, né, ungir assim, para a igreja, para saber a quem reportar e tudo, né? E eu creio assim, um novo tempo, né? Que Deus tem feito isso mesmo, um novo tempo como igreja, né? Então nós vamos estar ungindo cada uma delas e declarando mesmo um tempo frutífero sobre a vida delas. Amém? Amém, amém. Amém. Assim, a nova... Até eu quero assim pedir a oração de vocês, né? Que esse novo ministério de dança, chamar novo ministério, mas uma das coisas que eu tenho sonhado para esse ministério de dança, por isso que eu estou chamando de novo, é a participação das crianças, né? É a participação das crianças, sabe? Então, muito legal a gente ter crianças dançando aí, né? E também, né, esse desafio novo aí para a Blena, né, de células de criança, que possam dar apoio para as células, né? Aquela célula ali tem um monte de criança e a gente só está entretendo elas ali no fundo do quintal. Não. Né? Então, a gente ter células, ou naquela casa, ou próximo daquela casa, que os pais possam enviar aquelas crianças para lá, né? E também, esse ministério, né, de atmosfera, a gente tem falado assim, né, o quanto, né, que você é dedicada, né, trabalhadora, a gente, né, vê assim, parte para cima, né, muita excelência, né? Então, eu vejo que esses ministérios estão muito bem representados, amém? Vocês creem nisso? Então tá, vamos orar por eles aí. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas, Senhor, que disseram sim e amém para o teu chamado. Tão importante, Senhor, o culto na igreja, o funcionamento de todas as coisas na igreja. Ó Deus, e as tuas filhas preciosas, Senhor, elas estão trabalhando em algo tão importante, na atmosfera do culto, a organização, o diaconato do culto, Senhor, o ministério de dança, com a inclusão das crianças, Senhor, também esse ministério infantil tão chave na vida da igreja, para que as crianças sejam edificadas, Senhor, os adultos também possam ser edificados, com seus filhos bem cuidados ali no ministério infantil. São coisas tão importantes na vida da igreja, e nós pedimos que a bênção, a unção do Senhor esteja capacitando cada uma delas para essa obra, porque unção é a capacitação sobrenatural de Deus para fazer a obra de Deus. Ungimos essas vidas preciosas com a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus.